Considere o problema com múltiplos níveis de performance, agente neutro ao risco, com responsabilidade limitada. Seja J o estado da natureza, tal que πJ1, ou seja, a probabilidade da realização do produto de nível J quando a gente exerce o esforço, dividido pelo delta πJ, que é o incremento de probabilidade desse estado da natureza relativamente ao caso em que o agente não exerce o esforço. Tal que essa razão é igual ao mínimo dentre todas essas razões para todo o índice. E vamos supor, para simplificar, que existe apenas um único estado J que dá esse menor valor. Então, o contrato ótimo vai ser o seguinte: quando for observado o estado da natureza J, o agente vai receber um pagamento igual a psi sobre delta πj. Em qualquer outro estado da natureza, qualquer outro nível de performance, o pagamento será zero. Para demonstrar o teorema, você vai resolver o problema dual. O que significa esse problema? O psi é um número positivo, é a desutilidade do esforço. Como você quer maximizar uma constante positiva vezes lambda, sendo que lambda é maior ou igual a zero, você tem que tomar o maior valor possível para lambda. Só que lambda está limitado. Da primeira restrição, a gente tira essa majoração para lambda. Seguimos dessa maneira até a última restrição, que diz que lambda também é menor ou igual ao πn1 dividido por delta πn. Você tem que tomar o maior valor de lambda, que simultaneamente é menor ou igual a todos esses valores aqui. O maior valor possível de lambda que satisfaz todas essas restrições é o menor desses valores. A solução dual pode ser escrita assim: se todos os números π e 1 sobre delta π são diferentes, então existe um único J, tal que o lambda estrela é igual ao πj, 1 sobre delta πj. Isso aqui, obviamente, é positivo. Quando a gente escreveu a restrição dual, a gente escreveu assim: a gente pode, alternativamente, imaginar que existe um vetor de defasagens, porque aqui há uma série de desigualdades, algumas podem acontecer na fronteira e outras não. Então, para transformar essa desigualdade numa igualdade, a gente introduz o vetor de defasagens. Vamos chamar esse vetor de defasagens de xi. Então, a gente pode escrever isso assim, de tal maneira que, se o xi for positivo, o TI tem que ser zero. Esse vetor de defasagens é o vetor de shadow prices das restrições de não negatividade do problema. Ou seja, que se I é, na verdade, o preço sombra da restrição de responsabilidade limitada no estado da natureza em que o nível de produto é QI. Se a solução é positiva, então a defasagem desse estado é zero, em cujo caso, lambda vai ser igual ao πi1 sobre delta pi. Porque você vai ter que a coordenada I vai ser zero, né? E a coordenada I, esse sistema de igualdades. Se o xi for zero, você resolve para lambda. Como a solução dual é, então, a transferência de second best nesse estado tem que ser positivo, para um único J. Como o lambda é positivo, então a restrição de incentivo vai ser binding, porque lambda é o multiplicador de Lagrange da restrição de incentivo. Como nós temos o único estado J que tem pagamento positivo, e todos os outros são zero, então a solução vai ser essa aqui, ó. E isso prova o teorema. A interpretação da solução é simples. Você vai pagar uma transferência de tal maneira que o incremento de pagamento, em razão do aumento da probabilidade de sucesso, cubra exatamente a desutilidade de esforço. Se você refizer tudo isso que a gente fez aqui, só com 2 níveis de performance, você vai recuperar tudo que a gente viu lá atrás. Como é que a gente fazia? A gente tinha que pegar o quadrante positivo e empurrar ele para cá, né? Ele vai descendo assim, né? E aí você está colocando a restrição que é TI maior ou igual a zero. Então vem para cá. Logo, o conjunto factível ele vai se reduzir a essa parcela aqui. E a solução vai ser esse ponto, esse vértice.
Aqui você tem o estado bom, que é o estado alto, aqui é o estado baixo. A transferência no estado ruim e a transferência no estado bom, o que vai ser? No estado ruim é T1 igual a zero. E no estado bom, o que vai ser? Era esse ponto. E o que era esse ponto? É psi sobre π1 menos π0, sobre ΔΠ. É a solução que a gente já conhecia. Vamos fazer agora algumas observações. O contrato ótimo é do tipo bang-bang, é um termo matemático. O agente recebe uma transferência estritamente positiva somente no estado da natureza J, tal que πj1 dividido por ΔΠ, J, é mínimo, sendo que o pagamento nesse estado da natureza vai ser igual ao psi sobre ΔPJ, nesse estado, e vai ser zero em todos os outros. A interpretação de lambda estrela é simples. Dessa expressão, πj1 sobre ΔPJ igual ao mínimo dentre todos os πi1 sobre ΔPi, nós temos a seguinte desigualdade. O πj1 sobre ΔPJ tem que ser estritamente menor do que todos os πi1 sobre ΔPi, porque existe o único j que assume esse valor mínimo, dentre todas essas razões. O que isso significa? Significa o seguinte, essa desigualdade simplesmente abrindo a expressão para ΔPJ e ΔPi. Vamos resolver essa desigualdade fazendo o cruzamento. Mantemos a desigualdade porque o incremento é positivo, distribuímos esse produto e cortamos dois termos. Passa o que sobrou de um lado para o outro, para trocar o sinal, e vamos encontrar uma desigualdade que é, ou seja, de onde a gente tira uma outra desigualdade aplicando um logaritmo, encontrando assim essa desigualdade. O logaritmo natural de πj1 sobre πj0 é maior do que o logaritmo natural de πi1 sobre πi0. O que isso está dizendo? A gente tem que lembrar que isso tem a ver com conteúdo informacional de uma mensagem, quando a gente estuda entropia. Essa desigualdade está dizendo que o estado da natureza J é o mais informativo de todos, no seguinte sentido: quando a gente não exerce o esforço, a probabilidade do estado da natureza QJ, com esforço zero, essa probabilidade é πj0. Quando a gente exerce o esforço, a probabilidade do mesmo estado da natureza, QJ, é um πj1. Para o estado J, o incremento de probabilidade de sucesso desse estado é o maior de todos. Portanto, quando esse estado acontece, isso está lançando uma informação de que o agente pode ter exercido esforço, porque aconteceu aquele estado que aumenta mais a probabilidade de realização quando o agente exerce esforço. É o estado mais informativo. Qual é a regra que a gente deduz, então, nesse caso de múltiplos níveis de performance? Você vai observar o produto e você tem a distribuição de probabilidade dos níveis de produto quando o agente não exerce esforço e quando ele exerce esforço. Você tem que fixar a atenção naquele estado da natureza ou nível de produto cuja probabilidade de realização é a que mais aumenta em razão do exercício do esforço. De modo que, quando esse estado de fato se realiza, isso é um indicativo mais seguro de que o agente realmente exerceu esforço. E, portanto, você premia o agente caso esse estado da natureza mais informativa ocorra. Em todos os outros estados, você não premia, você deixa o agente zerado. Ele vai aceitar a loteria, porque ele é neutro ao risco, então ele aceita receber um pagamento positivo nesse estado da natureza e zero nos outros. E ele ainda vai receber uma renda, porque além de tudo isso que nós acabamos de descobrir, a gente pode verificar também que a restrição de participação vai ser satisfeita com desigualdade estrita. De fato, na solução, a gente tem o seguinte: substituindo a solução nessa expressão, todas as transferências vão ser zero, menos no estado da natureza J, que é o mais informativo. Ou seja, o lado esquerdo fica igual simplesmente ao πj1tj, second best, menos psi. Substituindo a solução, o pagamento vai ser psi sobre ΔPJ, isso tudo menos psi.
Portanto, a gente fatora o psi e dentro a gente vai ficar com πj1 sobre delta πj menos 1. Isso aqui vai dar πj1 menos πj1 mais πj0 dividido por delta πj, isso tudo vezes psi. A gente cancela πj1 com πj1 e fica com πj0 sobre delta πj vezes psi. Isso é positivo e, portanto, a restrição de participação é satisfeita com desigualdade estrita. O agente recebe uma renda. Essa renda é uma renda de responsabilidade limitada ex ante. A utilidade indireta do principal, qual é? A utilidade indireta do principal vai ser o benefício esperado, menos o pagamento esperado na solução, e aqui a gente coloca a solução. Todas as transferências vão ser zero, menos no estado da natureza J, que é o mais informativo, e o pagamento nesse estado é psi sobre delta πj. Portanto, a utilidade indireta do principal é essa expressão aí. Vejam que o principal paga πj1 vezes psi sobre delta πj, mas o agente recebe πj0 sobre delta πj vezes psi. É a renda de responsabilidade limitada. Mas há uma diferença entre esses pagamentos. Como essa diferença é positiva, existe uma perda de eficiência ex ante e a solução é, de fato, second best.